Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar início aqui a mais uma aula e nessa aula eu vou estar fazendo resolução de atividade. Então vamos lá. Então veja a primeira questão, vamos ver o que a primeira questão está pedindo. Considere os experimentos equacionados. Então a questão mostra aí 6 experimentos, 6 reações ou transformações e a questão quer que a gente diga quais delas são experimentos químicos, fenômenos químicos. Então vamos entender aqui um pouco essa questão. Bom, pessoal, as transformações da matéria, ela pode ser de duas formas: transformações físicas e transformações químicas. As transformações físicas são aquelas que a matéria não se transforma em outra matéria. É o exemplo aqui da água. Por exemplo, a água, ela passa por transformações físicas, porque ela não muda a sua molécula, ou seja, a água passa do estado sólido para o estado líquido, aí para o gasoso, mas não muda a sua molécula, ela continua sendo água. E as transformações químicas, um exemplo aqui é o ferrugem, né? Quando o ferro entra em contato com o oxigênio, ele passa por um processo de oxidação e se transforma em outra matéria, é a ferrugem. Então, essa é a diferença de transformações físicas e transformações químicas. E a questão pede quais delas são transformações químicas. Então vamos lá, primeira transformação. A água, através de corrente elétrica, se transforma em gás hidrogênio mais gás oxigênio. Então você tem o reagente, a água, e os produtos, que é o gás hidrogênio e gás oxigênio. Então a gente vê que passou por uma transformação química, porque deixou de ser água, as moléculas se dividiram. Então é uma transformação química. Deixa eu riscar bem aqui, vou marcar aqui com verde as que são transformações químicas. Segundo, gelo, através do calor, se transforma em água líquida. Então aqui é uma transformação física, não uma transformação química, porque apenas mudou seu estado físico. Deixou de ser em estado sólido, passou ao estado líquido. Então não é uma transformação química. 3. Papel, através do calor, se transforma em gás carbônico e água. Então é mais uma transformação química. Então deixou de ser papel. Então a 3 é uma transformação química. Iodo sólido passa para o iodo gasoso. Transformação física porque o iodo continuou sendo iodo, né? Não se transformou em outra matéria. Então iodo não é a transformação, iodo sólido para o iodo gasoso não é a transformação química. 5. Vinho se transformando em vinagre. Esse aqui é até um exemplo que eu mostrei na outra aula, né, pessoal? Um exemplo de transformações químicas, reações químicas. O vinho ela interage com gás de oxigênio e o vinho se transforma em vinagre. Então, transformação química. O 6º, barra de ferro se transforma em ferrugem. É o exemplo que eu acabei de mostrar aqui nessa imagem. Um exemplo de transformação química. Então, 6 também é transformação química. Então, qual das alternativas é correta? Então, espera aí. Então, a letra D não é. A letra C não, né, pessoal? E a gente viu que a correta é a letra B, que é a 1, a 3, a 5 e a 6. Então vamos passar para a próxima questão. Próxima questão também de marcar. Vou ler. Azeitonas em conserva são vendidas em frascos que contêm basicamente água e sal em seu interior. Para aumentar ao máximo o prazo de validade das azeitonas, deve-se guardá-las. Então está pedindo qual é a maneira correta, o que a gente deve fazer para conservar ao máximo as azeitonas, né? Vamos lá, letra A. Em recipiente aberto, imersas em água da torneira, fora da geladeira. Letra A não. É quase que a gente responde essa questão, quase que usando a lógica, né? Não precisa ser nem inteligente para saber o óbvio. Letra B, recipiente fechado, imersas em água da torneira, fora da geladeira. Não, tem que ser em recipiente fechado, mas imersas em água da torneira não, nem fora da geladeira. Também não é o certo. É recipiente fechado, imersas no líquido original, no frasco, fora da geladeira. Então aqui já andou mais perto, né, pessoal? Fala em recipiente fechado, imersas no líquido original do frasco,
porém fora da geladeira. Então a letra C não está correta porque diz que aumentar o prazo de validade, correto é colocar fora da geladeira. Então, letra C também não. Em recipiente fechado, imersos no líquido original do frasco dentro da geladeira. Aqui sim, né? Todos os critérios favoráveis para que o produto se conserve mais tempo, que é imerso dentro do recipiente fechado, imerso no líquido original e dentro da geladeira. Então a letra D é correta. E a letra E também, a letra E incorreta. Em recipiente aberto, imerso no líquido original do frasco dentro da geladeira. Então, passar para a terceira questão. A reação de formação de ferrugem pode ser simplificadamente representada por... Então, veja aqui a reação de produção de ferrugem, que é o ferro sólido, ele interage com oxigênio, com gás oxigênio, e se transforma em óxido de ferro sólido, que é o ferrugem. Considerando sempre a reação completa, quais os valores em gramas que preenchem as colunas abaixo corretamente? Então, aqui eu pedi para vocês copiar essa questão, seu caderno, pelo menos essa, com a tabela, para a gente ter um entendimento melhor. Então, vejam só, pessoal, tá a tabela aqui mostrando 3 experimentos, 3 transformações do mesmo produto, da mesma reação. Primeiro a gente deve identificar o que é reagente e o que é produto. Lembrando, pessoal, baseado na lei de Lavoisier, a massa dos reagentes sempre é igual à massa dos produtos. Então, é a preservação de massa. Então, baseado nisso, a gente pode resolver essas lacunas. Primeiro a gente vai identificar o que é reagente. Nesse caso aqui, os reagentes é o ferro e o gás oxigênio que interagem para se transformar no óxido de ferro. E aqui o produto, o óxido de ferro, os produtos. Então já fiz a separação. Então veja só. E agora eu vou numerar os experimentos. Então, primeira linha, o experimento 1. Segunda linha, experimento 2. E o terceiro, experimento 3, né? Então vamos lá. Como é que a gente vai saber preencher as lacunas? Veja só, no experimento 1, baseado na premissa que os reagentes têm a mesma quantidade de massa que os produtos, então fica fácil a gente resolver o primeiro experimento, a primeira lacuna. Só é somar 112 gramas mais 96 gramas, que a gente vai saber automaticamente qual é a quantidade de massa dos produtos. Então, veja só, 112 gramas mais 96 gramas igual a 208 gramas. Então, a primeira lacuna a gente já sabe, né? Pronto. Agora, para resolver a segunda lacuna do experimento 2. Então, veja só, baseado na lei de Proust, pessoal, que é a lei das proporções definidas, o que isso significa? Significa que existem proporções em cada componente da reação. Existe uma proporção do produto da reação 1 em relação à reação 2. Entendeu? Por exemplo, então a gente tem a quantidade de massa do óxido de ferro no experimento 1, que é 208. E a segunda coluna, segundo experimento, ele mostra que a quantidade de massa de produto do óxido de ferro é 520. Então a gente vai saber qual é essa proporção. Quantas vezes mais de massa em relação ao primeiro experimento. Então a gente pega, experimento 2, a gente pega 520 gramas, divide por 208 gramas e dá 2,5. Então, 2,5 significa dizer que o experimento 2 tem 2,5 vezes mais massa do que o experimento 1. Isso em todos os componentes. Então, tem 2,5 vezes mais do que o gás oxigênio e 2,5 vezes mais do que o ferro. Por isso que chama lei das proporções definidas. Se vale para os produtos, vale para os reagentes. Então, baseado nisso, a gente pode encontrar a quantidade de gás oxigênio no experimento 2, que é a lacuna. Entenderam? Então, a gente tem o resultado, 2,5. Então, para resolver, basta a gente multiplicar 2,5 vezes 96 gramas, que é o gás oxigênio da primeira reação. A gente vai encontrar 240 gramas. Então, tá aí. Espero que vocês estejam entendendo, não é muito difícil. Só a gente ter noção que existe a proporção definida, e os valores estão todos interligados, baseado nessa proporção. Então, por isso a gente consegue resolver. Então, para o experimento 3, então a gente já tem todos os valores do experimento 1 e 2, e a gente vai tentar resolver
encontrar as lacunas do experimento 3. No experimento 3, a gente só tem o valor dos produtos, que é do óxido de ferro, que é 41,6. Então a gente sabe que existe uma relação, proporção entre os experimentos. Então a gente vai pegar o experimento 2, vamos ver aqui. O experimento 2 a quantidade em gramas do óxido de ferro é 520. Então a gente vai saber descobrir qual é a razão em relação ao experimento 3. Qual a proporção, né? Então a gente pega 520 e divide por 41,6 e vai encontrar 12,5. Então 12,5 é a quantidade de vezes que o experimento 2 é maior que o experimento 3. É a quantidade de massa. Quantas vezes massa tem, entenderam? Então a gente já tem a proporção aqui, 2,5. Então isso vale para os outros componentes do experimento 3. Isso vale para o ferro, isso vale para o gás oxigênio. Então a gente vai pegar do gás oxigênio 240 gramas e dividir por 2,5. E vai encontrar exatamente a quantidade de gás oxigênio no experimento 3, que é 19,2 gramas. Pronto. Agora aqui ficou mais fácil. Agora a gente vai se basear. Tem várias maneiras de resolver, mas eu vou fazer baseado na lei de conservação de massa, que é aquele cálculozinho de soma e subtração. Então você pega a quantidade total de produtos, que é 41,6 menos 19,2, para descobrir a quantidade de ferro. E o resultado é 22,4 gramas. Então pronto. Então está aí os valores. Confere aí se vocês conseguiram acertar. Lembrando que existem várias maneiras de resolver essa questão. No vídeo que eu passei para vocês, eu mostrei uma maneira diferente, usando a regra de 3 simples. E também tem essa maneira aqui, tentando descobrir a proporção definida em relação a quantas vezes existe massa em relação a outro experimento. Entenderam? Então vamos passar para a próxima questão. Se 3 gramas de carbono se combinam com 8 gramas de oxigênio para formar gás carbônico, 6 gramas de carbono combina-se com 16 gramas de oxigênio para formar esse mesmo composto. Essa afirmação está baseada na lei de... Então, pessoal, uma questão muito simples. Relacionada à conservação de massa, qual é? Se 3 gramas de carbono se combinam com 8 gramas de oxigênio, se a gente dobrar as quantidades de massa, o que vai acontecer? Vai dobrar em todos os requisitos, todos os componentes, tanto nos reagentes como nos produtos. Então, a alternativa correta é letra E, que é relacionada à lei de Proust, né? Proporções constantes e definidas. Então, letra A não é. Isso aqui, Lavoisier, está relacionado à conservação de massa. Dalton, proporções definidas, não, também não. Hit, proporções recíprocas, também não. Gay-Lussac, transformação isobárica, também não. Então a alternativa é a correta. Aqui está só um exemplo, outro exemplo para simplificar sobre essa questão de lei de proporções. Você veja 3 reações. A primeira reação, nitrogênio mais hidrogênio, 1 grama de nitrogênio mais 4,66 gramas, formando 5,66. Então a gente vê a proporção de conservação de massa primeiro, que é somar as duas quantidades de massa dos reagentes, e o total de massa do produto tem que ser igual ao total de massa dos reagentes. Mas em relação ao segundo experimento e o terceiro experimento, a gente vê uma proporção, né? Proporção constante e definida. Quinta questão. Por que em um aquário os flocos de comida dos peixes flutuam enquanto a areia afunda? O que pode ser inferido a respeito da densidade de cada um desses materiais? Então, pessoal, coisas que a gente observa no cotidiano, mas até que a gente tem acesso ao conteúdo, aos estudos sobre densidade, a gente não nem para pensar, né? Mas agora vocês já devem saber desde o ensino médio, do ensino fundamental, deve ter frisado bastante isso sobre densidade. Então aqui é uma explicação, como a gente pode colocar em palavras, né? Você pode colocar de maneira bem simples. Podemos inferir que os flocos de ração dos peixes são menos densos que a água do aquário, enquanto que a areia é mais densa que a água, portanto afundará quando colocado no aquário. Então, usando o óbvio, né, pessoal? Se os flocos de comida flutuam é porque é menos denso que a água, e a areia, por afundar na água, é porque é mais densa. Então não tem nenhum segredo. 6.
No exercício lá eu coloquei 7, mas questão 6, né? Considerando a densidade dos materiais, pode-se prever que um objeto que flutua sobre a água também flutuará sobre o etanol? Então, pessoal, né, nos vídeos aí que eu mostrei para vocês, eu falei sobre, mostrei a densidade da água, a densidade do etanol. A densidade da água é 1 grama por milímetro e a densidade do etanol é 0,8 gramas por milímetro. Então, o que é que a gente pode inferir? Uma vez que a água tem densidade de 1 grama por milímetro e o álcool aproximadamente 0,8 gramas por milímetro, existe um intervalo de densidade entre 0,8 e 1, que este objeto flutuaria sobre a água, mas afundaria no álcool. Então, pessoal, para que o objeto flutue tanto na água quanto no álcool, é necessário que esse objeto tenha um valor menor, um valor de densidade menor do que a do álcool. Ou seja, tem que ser menor do que 0,8. Se o valor for entre 0,8 e 1, esse objeto flutuará sobre a água, mas afundará no álcool, porque ele é maior do que a densidade do álcool e menor do que a densidade da água, entenderam? Então existe esse pequeno intervalo de objeto, de densidade, que se esse objeto tiver, ele afundará no álcool, mas flutuará na água. Então, para que o objeto flutue tanto na água quanto no álcool, ele tem que ser menor do que 0,8. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham acertado aí a maioria das questões ou todas. E até a próxima aula.